Vivemos em uma geração que ama a liberdade, mas odeia limites. Nas redes sociais, nos púlpitos, nas conversas entre cristãos, uma frase tem se tornado comum, quase um lema espiritual. Pode tudo, Deus entende, Ele vê o coração. Mas, e se eu te dissesse que essa frase, tão confortável, tão popular, é justamente uma das mentiras que mais está adormecendo a fé de milhares? Porque sim, existe um versículo que desmonta essa teologia permissiva. Um versículo claro, direto, cortante como espada. Esse versículo mostra que nem tudo o que é lícito é santo. Nem tudo o que é permitido por homens é aprovado por Deus. Mas ele revela que o coração do problema nunca foi o pode ou não pode, mas o quanto o seu coração já foi dominado pelo desejo de fazer o que quer, mesmo sabendo que Deus não se agrada. Neste vídeo, você vai entender por quê. A verdadeira liberdade cristã não é fazer tudo, mas vencer o que tenta te dominar. E vai descobrir como esse único versículo derruba toda a teologia moderna baseada no Deus deixa. Deus entende. Deus quer me ver feliz. Se você está cansado de uma fé rasa, se quer viver a verdade que liberta, e não a mentira que afaga, então assista até o fim. Porque hoje, a palavra vai te confrontar e te libertar. Se você quer ter acesso ao e-book dos conteúdos da Escola do Príncipe, ele está disponível na descrição do vídeo com valor promocional para os inscritos. Insira o cupom Escola do Príncipe e ganhe 10% de desconto. E para quem gosta de aprofundar ainda mais sua experiência diária com Deus, apresentamos O Caminho da Santidade, um guia de 21 dias para um cristianismo sem cortes com Charles Spurgeon. Este não é apenas um livro, mas uma jornada transformadora para quem anseia por uma fé autêntica e profunda. Preparado para viver um cristianismo que realmente honra a Deus e transforma vidas? Link na descrição e no comentário fixado. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, não estava simplesmente tratando de permissões. Ele estava falando de senhores, de vícios escondidos, de liberdades que se tornam prisões. A frase é conhecida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Apocalipse 6:12. E logo em seguida, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe o que isso revela? Que o problema não é o que você pode fazer, é o que te domina quando você insiste em fazer. A teologia do pode tudo é, na verdade, uma cortina de fumaça para acobertar o coração que já decidiu viver no limite da graça. Mas Paulo não nos chamou para viver no limite. Ele nos chamou para viver em Cristo. Muitos hoje usam esse versículo para justificar hábitos que esfriam a alma. Posso assistir o que eu quiser, Deus entende. Posso beber, me vestir como quero, falar como o mundo fala. Mas, se tudo isso é lícito, por que sua vida espiritual está morta? Por que o espírito se calou? Por que o pecado parece sempre à espreita? A verdade é simples, mas dolorosa. Aquilo que você não quer largar é exatamente o que te domina. Paulo não disse que todas as coisas são boas. Ele disse que, mesmo sendo lícitas, nem todas convêm. E ainda foi além. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quantos hoje são dominados e ainda dizem que são livres, dominados pela vaidade, pela gula, pela pornografia, pela comparação, pelo vício do celular, pela necessidade de aprovação, e ainda dizem, eu sou livre em Cristo. Mas que liberdade é essa que não consegue dizer não? A liberdade bíblica não é a ausência de regras, é o poder de resistir ao que destrói a alma, é a força de negar a si mesmo quando tudo em você grita, quero. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele nunca disse, faça o que quiser, eu entendo. Spurgeon pregava contra esse evangelho barato, superficial, que vem de uma graça sem peso, uma fé sem renúncia. Ele dizia, a graça que não muda o homem não o salva. A fé que não mortifica o pecado não é a fé de Cristo. Então, ouça, com temor.
Não é porque algo é permitido pela sociedade que é aprovado por Deus. Não é porque algo é comum na igreja moderna que o Espírito Santo se agrada. Você pode estar chamando de liberdade. O que Deus chama de desobediência é tempo de parar de perguntar: isso é pecado? E começar a perguntar: isso me aproxima de Deus? Esse versículo, 1 Coríntios 6:12, derruba toda teologia que tenta fazer da fé uma zona de conforto. Ele nos chama para um cristianismo que sabe discernir, que teme cair, que prefere agradar a Deus do que agradar a carne, porque no fim, não será a sua opinião que prevalecerá. Será a palavra, e ela já disse: sede santos, porque eu sou santo. Vivemos tempos perigosos, não por causa da perseguição, mas por causa da sedução. A maior ameaça à fé cristã hoje não são as armas do inimigo, mas os abraços da falsa graça. Um evangelho que diz: relaxe, Deus não se importa com isso. Mas o Cristo da Bíblia jamais disse isso. O evangelho de Jesus não era confortável, era cruz. Não era: vem como está e fica como quiser. Era: vá e não peques mais. E a cada geração surgem aqueles que tentam diluir a verdade com açúcar. Pessoas que tomam versículos como 1 Coríntios 6:12 e os transformam em aval para viver no limite. Mas Paulo foi claro: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, o cristão verdadeiro não vive perguntando: pode ou não pode? Ele vive se examinando: isso me domina ou eu domino isso? Porque o que te domina, te define. E aqui está a verdade dura. Muitos estão frequentando igrejas, mas são escravos daquilo que amam em segredo. Escravos de vícios que não chamam mais de pecado. Escravos de costumes que o mundo dita e a igreja copia. E tudo isso é justificado pela falsa teologia do Deus é amor. Então tudo é lícito. Mas a Bíblia não diz apenas que Deus é amor. Diz também que Ele é fogo consumidor. Diz que Ele julgará até os segredos do coração. E que sem santidade ninguém verá o Senhor. O problema da teologia do pode tudo é que ela idolatra a liberdade, mas rejeita a santidade. Ela ama os benefícios da cruz, mas odeia o peso dela. E é por isso que tanta gente está se afastando de Deus dentro da própria igreja. Porque foram ensinadas a crer que fé é sentir, não obedecer, que graça é permissão, não transformação. Spurgeon alertava contra esse tipo de pregação. Ele disse: pregadores que não falam contra o pecado são traidores da alma humana. E hoje precisamos repetir isso com coragem. Se um pastor, um influenciador ou mesmo um amigo te diz que não tem problema algo que a Bíblia condena, fuja. Não é liberdade, é veneno embrulhado em papel de presente. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade só liberta quando ela é aceita, mesmo quando dói. A graça só transforma quando ela é recebida com arrependimento, não com justificativa. Quantas pessoas hoje dizem: ah, mas Deus conhece meu coração? Sim, e é justamente por conhecer que Ele está te chamando ao arrependimento agora. Porque Ele sabe que você está usando a ideia de liberdade para fugir da cruz. Porque Ele sabe que, no fundo, você não quer ser livre do pecado. Quer ser livre da culpa de continuar nele. Mas Paulo rasga esse véu e nos lembra que sim, há coisas lícitas, mas há também um Senhor. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou o seu pode tudo está debaixo da cruz, ou o seu pode tudo já te colocou fora dela. Paulo não estava apenas preocupado com o que é lícito. Ele estava preocupado com o que edifica. E aqui está a chave que falta no coração de muitos cristãos modernos. Eles acham que o evangelho gira em torno de permissões, quando verdade, o evangelho gira em torno de edificação. Você quer saber se algo é bom para a sua vida com Deus? Não pergunte se pode, pergunte: isso me edifica espiritualmente? Há músicas que não são imorais, mas roubam sua sede por adoração.
Há séries que não mostram nudez, mas anestesiam seu espírito. Há conversas que não têm palavrões, mas que contaminam com sarcasmo, crítica e incredulidade. Perceba, o problema não é o rótulo visível, é o efeito invisível. E o efeito mais perigoso que algo pode ter sobre a sua alma é torná-la insensível. Insensível à presença. Insensível à palavra. Insensível ao pecado. É assim que o mundo molda cristãos mornos, não com ataques frontais, mas com distrações toleradas, com licitudes que não edificam. Paulo sabia disso. Quando escreveu: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas." Repare que ele repete a mesma frase e a completa de duas formas diferentes. Na primeira, ele fala de conveniência espiritual. Na segunda, ele fala de domínio interior. Isso significa que há coisas que não são pecados, mas também não são caminhos. Há hábitos que não são proibidos, mas são pesos que te impedem de correr. Spurgeon dizia: a pergunta do cristão não é: isso é permitido, mas sim: isso me torna mais parecido com Cristo? O Evangelho não é uma lista de permissões, é um chamado para edificação. Edificação da fé. Edificação do caráter. Edificação da obediência. E tudo que não te leva para mais perto de Deus está te levando para mais longe, mesmo que pareça inofensivo, mesmo que todo mundo esteja fazendo, mesmo que você diga: eu sei me controlar. Se não edifica, enfraquece. Se não aproxima, afasta. Se não alimenta, mata, lentamente. Muitos querem viver uma vida espiritual forte, mas continuam consumindo lixo emocional, entretenimento tóxico, amizades que zombam da fé. E depois se perguntam por que estão vazios. A resposta está nesse versículo. Você está comendo o que é lícito, mas está morrendo porque isso não te edifica. Jesus não morreu na cruz para te dar permissão. Ele morreu para te dar vida em abundância. E vida abundante não é uma vida cheia de pode, é uma vida cheia de presença. Portanto, pare agora e reflita. O que você está permitindo na sua rotina que não edifica? O que você diz que não é pecado, mas está corroendo sua intimidade com Deus? Seja sincero, porque o Espírito Santo não habita em zonas de conforto. Ele habita em altares limpos, corações dispostos, vidas consagradas. A linha entre liberdade e rebeldia é fina, e muitos já a cruzaram sem perceber. Chamam de maturidade espiritual, o que é, na verdade, licenciosidade disfarçada. Dizem: Deus olha o coração, mas usam isso como desculpa para manter um coração que não quer mudar. Paulo, ao escrever 1 Coríntios 6,12, não estava incentivando permissividade. Ele estava fazendo um alerta. Sim, há coisas que você pode fazer, mas se isso te domina, se isso não edifica, se isso te afasta da cruz, então já não é liberdade, é prisão. E é exatamente aqui que a teologia do pode tudo se mostra mais perigosa. Ela transforma a graça em licença, a cruz em ornamento e a fé em escudo contra a consciência. Hoje, há crentes que justificam vícios com versículos, que cobrem a preguiça com Deus vai fazer no tempo dele, que normalizam a sensualidade com cada um tem seu estilo. Mas Paulo não deixou espaço para esse tipo de cristianismo relaxado. Ele disse: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, liberdade verdadeira é ter poder para dizer não ao que o mundo inteiro diz sim. E se você não consegue mais dizer não, é sinal de que você já não é mais livre. É escravo do próprio direito. Muitos, hoje, dizem: mas isso não é pecado. Não tem um versículo específico que proíba. Eu faço isso, mas amo a Deus. Mas o verdadeiro amor a Deus não pergunta: até onde posso ir? Ele pergunta: até onde posso renunciar por amor a Ele? Spurgeon pregava isso com força. Ele dizia:
O cristão verdadeiro prefere cortar o que o afasta de Deus, mesmo que todos digam que é apenas um detalhe. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo não unge justificativas. Ele unge o arrependimento. Não. Há poder na alma de quem vive negociando com a consciência. Não há avivamento na vida de quem sempre procura uma saída para continuar do mesmo jeito. Você pode convencer todos ao seu redor de que não tem nada demais. Mas a pergunta é: você convence o Espírito Santo? A graça verdadeira nos leva a uma obediência radical. Ela nos constrange, nos disciplina, nos transforma, nos humilha diante do Deus que perdoa, mas que também santifica. Portanto, preste atenção. Se a sua liberdade não te leva a uma vida mais santa, então ela não veio de Cristo. Ela veio do seu próprio desejo de continuar sendo Senhor da sua própria vida. E se você ainda é o Senhor, Cristo ainda não é. O maior erro da teologia do pode tudo é esquecer onde Cristo morreu. Numa cruz. Não foi em um jardim. Não foi em uma cama macia. Foi em um madeiro, entre sangue, escárnio e dor. E essa cruz não foi apenas o fim de uma missão. Foi o modelo de uma vida. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quantos hoje querem seguir Jesus sem negar nada? Querem o céu, mas sem deixar a terra. Querem a coroa, mas desprezam os espinhos. A cruz é desconfortável, ela pesa, ela exige, ela nos quebra, e é exatamente por isso que ela salva. O Evangelho verdadeiro não vem para te agradar. Ele vem para te crucificar, com Cristo, para matar o velho homem, para silenciar a carne, para enterrar o orgulho. Mas o Evangelho do pode tudo oferece um caminho largo, onde ninguém precisa morrer, onde você pode continuar sendo quem sempre foi. Basta adicionar Jesus à sua rotina. Mas Cristo não veio para ser adicionado à sua vida. Ele veio para ser a sua vida. É por isso que Paulo não tolerava essa distorção. Ele dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, então quem morreu? Porque se nada morreu, você ainda está no controle. Spurgeon alertava: um cristão sem cruz é um cristão sem Cristo. E acrescentava: se a sua fé não te custou nada, talvez ela não valha nada. Essa é a verdade que derruba toda a teologia do pode tudo, porque a cruz não pergunta o que você pode fazer, ela pergunta o que você está disposto a deixar de fazer. Ela não celebra as permissões, ela chama para a renúncia. E aqui está o grande sinal de maturidade espiritual. Quando você começa a evitar certas coisas não porque são proibidas, mas porque você ama demais a presença de Deus para arriscar perdê-la. Você sabe que algo é cruz, quando dói renunciar, mas ainda assim você renuncia, por amor. Você sabe que algo é evangelho, quando não te deixa confortável, mas te deixa mais perto do céu. E é por isso que tanta gente rejeita o verdadeiro evangelho, porque ele exige morte. Morte da carne, morte do ego, morte da vontade própria. Mas somente quem morre com Cristo ressuscita com ele. A teologia do pode tudo se baseia num acordo silencioso entre luz e trevas. É como se dissessem: vou servir a Deus, mas ainda manter um pouco do mundo por perto. Só um pouco. Só o que eu gosto. Mas a luz não faz alianças com a escuridão. Ela entra e a treva foge. Ela ilumina e revela o que precisa ser deixado. Ela purifica e exige rendição total. Cristo não veio para iluminar parcialmente. Ele veio para fazer de você um templo, não um porão com lâmpadas apagadas. Veja o que Paulo escreve em 2 Coríntios 6,14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? E a resposta é clara: nenhuma. Não há negociação entre o santo e o profano. Não há equilíbrio entre a cruz e o conforto. Não há acordo entre o Espírito Santo e a carne. Mas a teologia do pode tudo tenta costurar esses extremos. Diz: você pode ter um pouco de cada, mas Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E é aqui
que o versículo de 1 Coríntios 6,12 se torna espada. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque sim, há muitas coisas que não parecem pecado, mas que te dominam, que te seduzem lentamente, que tomam o lugar da adoração, que abafam a voz de Deus na sua alma. E o pior, essas coisas não vêm de fora. Elas são bem-vindas. Você as convida para dentro da sua rotina. Você as defende com argumentos espirituais. Você diz, não é bem assim. Mas o Espírito Santo não compartilha o trono. Ele não divide a casa com ídolos de estimação. Você pode até seguir frequentando a igreja. Pode continuar com seus versículos favoritos no status. Mas se algo além de Cristo está governando sua vontade, você já deixou a luz. E aqui está a verdade dura. Se a sua fé precisa ser justificada o tempo todo, ela já foi corrompida. Quem anda na luz não tem nada a esconder. Quem ama a verdade não tenta maquiar a obediência. Quem é cheio do Espírito não sente saudade do Egito. Spurgeon disse, aquele que busca justificar o pecado já caiu nele. E completava, não há pecado pequeno onde habita um Deus santo. Portanto, não negocie, não relativize, não se conforme. Cristo não morreu por meio de palavras brandas. Ele morreu com carne rasgada e sangue derramado. E ele te chama para viver com a mesma intensidade, a mesma entrega, a mesma separação. Não existe meio termo para quem já foi crucificado com ele. O mundo diz que liberdade é fazer o que quiser. Mas a Bíblia diz que liberdade é ter um Senhor que te liberta do que te destrói. Paulo não era um homem acorrentado a regras, era um homem rendido ao Espírito. Ele dizia, eu sou servo de Cristo. E a palavra usada por ele era ainda mais forte, doulos, escravo voluntário. Alguém que não tem mais vontade própria, porque decidiu amar o seu Senhor até o fim. Esse é o coração da fé verdadeira, não uma lista de permissões, mas uma vida totalmente rendida. Enquanto o cristão moderno diz, posso tudo, Paulo dizia, fui crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E aqui está a contradição gloriosa do Evangelho. Você só é verdadeiramente livre quando não é mais seu. Só é livre quem foi comprado pelo sangue. Só é livre quem foi arrancado do império das trevas e transportado para o reino da luz. Só é livre quem sabe que tem um dono. E que esse dono é amor santo, não tolerância barata. Muitos hoje rejeitam essa ideia. Querem um Cristo que os salve, mas não que os governe. Querem um Salvador, mas não um Senhor. Mas Spurgeon disse, se Cristo não é Senhor de tudo na sua vida, então ele não é Senhor de nada. E isso continua verdadeiro. A fé não é um contrato onde você negocia cláusulas, é uma rendição total diante do trono, é dizer, Senhor, eu não pertenço mais a mim mesmo, minha mente, meus olhos, meus desejos, meu tempo, tudo é teu. Essa é a liberdade que o Evangelho oferece. Não uma liberdade para fazer tudo, mas uma liberdade do poder de tudo aquilo que te afastava de Deus. Liberdade da mentira, liberdade do orgulho, liberdade da imoralidade, liberdade de uma vida centrada em si mesmo. A teologia do pode tudo diz que Deus te ama como você é. E isso é verdade. Mas ela esquece de dizer que Ele te ama tanto que não vai te deixar como você está. O Espírito Santo não veio apenas para consolar, ele veio para transformar. E quem resiste à transformação, resiste ao próprio Deus. Portanto, a pergunta final não é, posso ou não posso? A pergunta é, o que em mim ainda precisa morrer para que Cristo viva plenamente? Se há algo te dominando, mesmo que pareça pequeno, se há algo que você vive justificando, se há algo que não edifica e você continua insistindo, então é hora de voltar à cruz. Não para pedir mais permissões, mas para entregar mais rendições. Porque no fim das contas, não há teologia do pode tudo no Calvário. Há apenas sangue, renúncia e amor eterno dizendo, segue-me. Se essa palavra confrontou você,
Escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, toma o controle da minha vida. Isso mostra ao YouTube que você valoriza esse tipo de mensagem e nos ajuda a alcançar mais almas com a verdade. Compartilhe deste vídeo com alguém que está precisando largar o evangelho do conforto e voltar para o evangelho da cruz. Se inscreva no canal A Escola do Príncipe, ative o sininho e não perca os próximos vídeos com pregações fiéis à palavra, sempre com a verdade que confronta, mas liberta. E se você deseja se aprofundar mais nessa jornada de renúncia e santidade, conheça nosso e-book especial com reflexões que vão transformar seu secreto com Deus. Link na descrição. Obrigado por estar conosco.